Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Campo e Prosa Podcast, conteúdo criado com muito carinho pela Rovensa Next, para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, através das redes sociais. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, um tema que ele é relevante para todos aqueles interessados no agronegócio, seja você produtor rural ou mesmo você que atua com produtores rurais no dia a dia, consultores, RTVs, time técnico, enfim, o tema hoje é gestão de propriedades rurais, a importância que tem a gestão de propriedades rurais no dia a dia das fazendas. E para falar sobre esse tema, eu não poderia estar melhor acompanhado. Ao meu lado, ela que é especialista no desenvolvimento pessoal no agro e gestão de fazendas, é mentora, palestrante, é também produtora rural. Comigo, Renata Salatini. Muito obrigada, Lucas, por estar aqui com vocês nesse momento. Agradeço também ao Campo e Prosa. E, é claro, falar sobre gestão é levar informação para o campo e fazer disso um momento especial de troca, de conhecimento e de também resultado nas propriedades rurais. Que legal, muito feliz, muito contente em tê-la aqui com a gente. A Renata também é negociadora do pool de compras Uniagro, lá do Pará, reúne o pessoal lá do Pará. Conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, por favor, no agronegócio, como foi até chegar hoje com um currículo, uma bagagem dessa. Minha trajetória no agro não foi por uma escolha. Eu literalmente caí de paraquedas dentro da fazenda. É claro que eu ia visitar a fazenda, mas não era algo que nós tivemos como planejamento. Eu precisei, por uma necessidade, entrar dentro da propriedade e passar a atuar no campo. Não foi uma escolha, mas foi algo que eu sempre fiz com muito carinho, com muito amor, porque quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Com certeza. Então, foram mais de 13 anos de experiência dentro da propriedade, onde a gestão foi entrando gradativamente, a passos lentos, é claro, mas muito bem conduzido, porque eu comecei a entender que os processos faziam parte do negócio. E quanto mais os processos entravam, mais as coisas iam dando resultado. E isso foi tanto na agricultura quanto na pecuária. Hoje eu também sou negociadora de um pool de compras. Fui embaixadora por 2 anos do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, o maior congresso de mulheres da América Latina. Isso, para mim, foi uma coisa assim, muito especial, um momento especial, porque representar as mulheres do agro da região norte do Brasil e também trazer para cá, para São Paulo, para as outras regiões, a representatividade feminina da mulher nessas regiões, trazendo também o nome do Pará, de todos os estados da região norte, que também produzem, que também agregam ao agronegócio. E isso hoje, toda essa experiência fez com que eu pudesse levar para outras mulheres e homens também, através das mentorias, de palestras, eu também palestro, as informações a respeito do agro, mostrando que gestão é uma ferramenta muito eficiente e que traz, sim, resultados nas propriedades. Legal demais. Quem acompanha a Renata sabe que nas redes sociais ela fala sobre diversos assuntos, né? E entre eles, talvez o maior destaque seja justamente essa parte de gestão, sim, de cuidar da fazenda como realmente uma empresa, né? Eu já vou começar te perguntando de cara, qual que é o tamanho da importância em saber fazer uma boa gestão na fazenda? A empresa, a fazenda é uma empresa, assim como qualquer outra, muito embora as pessoas não achem, não acreditem, não entendam, não aceitem, mas essa é a realidade, é uma empresa como qualquer outra. Só para você ter uma ideia, Lucas, no Brasil, cerca de 50% das empresas fecham, e eu estou falando de um modo geral. Não só o agro, hein? Não só o agro, de um modo geral. Fecham por falta de gestão. Verdade. Então, se o produtor rural ele não tem essa consciência de que ele é sim, a fazenda é sim uma empresa,
ele já começa a ter assim, grandes desafios por conta disso, né? Porque ele precisa entender, ele precisa aceitar e colocar em prática que a sua fazenda é uma empresa. E para ter resultado positivo, precisa trabalhar exatamente como qualquer outra empresa, como a Rovensa, como qualquer outra multinacional, uma empresa local. Os resultados são gerados através do que é feito dentro da propriedade. Desculpa, mas a Rovensa Next, por exemplo, como empresa, ela tem, para poder funcionar como empresa, eu tenho meta, o RTV tem meta, a produção tem meta. Sim. E a fazenda tem que ter meta, tem que ter indicadores, né? Tem que ter objetivos, metas e fazer acontecer para chegar no resultado. Isso daí, esses indicadores são fundamentais, né? Se a gente não tem os indicadores, é como você entrar numa sala, imagina que nós hoje, gravando, participando de um momento que é o Campo e Prosa, com as luzes apagadas. Né? Como é que a gente ia demonstrar para as pessoas, como é que isso ia acontecer? Tudo no escuro. Sem indicadores, o produtor trabalha no escuro. Eu vi um vídeo seu falando sobre direção, né? Dirigir o carro no escuro, e aí? Dirigir o carro no escuro. Eu sei para onde que eu vou virar se eu não sei o caminho, não sei os indicadores. Exatamente. Funciona da mesma forma. E esses indicadores é que trazem a clareza para o negócio. Vamos pensar que... Vou citar 3, né? Que eu considero que sejam os mais importantes. São os indicadores de produção, financeiro e operacional. Se eu tenho, na minha parte financeira, os indicadores bem alinhados, se eu sei o quanto custa produzir, se eu acompanho o fluxo de caixa da minha empresa, eu sei o que entra, eu sei o que sai, eu sei o que eu estou gastando, e eu faço uma análise geral de como está isso, qual é o equilíbrio que eu preciso encontrar para ter resultado. Isso daí começa a ter os números, os objetivos, todos são traçados a partir desses indicadores. Se eu não tenho, eu não sei para onde eu vou. E isso não vai só na parte financeira. Na parte operacional, os indicadores operacionais são eles que mostram quanto que eu estou produzindo, se a variedade que eu escolhi teve um bom desempenho, se não teve, se o meu talhão teve uma representatividade que eu almejava. Os produtos, né? Se os produtos tiveram resultado ou não. Isso não só na agricultura, na pecuária também. Né? Quanto é que está o ganho de peso médio do meu animal? Eu conheço o produtor que não brinca os animais quando entra na fazenda, não dá a eles uma identificação. Então, como é que você vai saber se o teu animal teve um bom desempenho ou não? Se ele está no lote adequado, de acordo com o peso daqueles animais ou não? Então, é preciso ter o equilíbrio. Isso vai também para a parte operacional. Quando você precisa avaliar o teu maquinário, às vezes você está com um maquinário que está gastando demais, já está na hora de você fazer uma troca, e se você fizer a troca, a economia que você vai ter com manutenção, com peças, com quebra, vai ser muito maior. Entender o seu funcionário, se ele está na posição certa também, executando a tarefa que ele precisa executar, o custo desse produtor, desse colaborador, tudo precisa gerar em torno de números. Mas números que vão ser avaliados, porque se você tem... Não é só ter, né? Não, exatamente. Se você tem um dado, ele não é uma informação. Se você não transforma ele, se você não avalia ele, para ele ser uma informação viável para você tomar decisão. A importância dos indicadores na gestão de propriedades rurais, um ponto assim, realmente muito relevante. E por falar em indicadores, as metas, os números, os dados são de fato muito importantes, mas sozinho eles não representam muita coisa, né? Tem que ter aquela outra peça, que são as pessoas, né? Exatamente. Que aí vem o casamento perfeito para o resultado poder acontecer. Nessa equação toda aí, qual a importância de não só ter pessoas boas, preparadas para aquela função, para fazer aquela execução do trabalho, mas também da propriedade, do empresário que está ali na fazenda, de investir no desenvolvimento dessas pessoas? Eu considero recursos humanos... Dentro da gestão, né? Esse é um dos pilares da gestão que eu considero importante. O primeiro é planejamento, sem sombra de dúvidas. Depois vem recursos humanos. Por quê? São as pessoas que movem o negócio. Isso na fazenda, na empresa de um modo geral, sempre nós vamos precisar das pessoas. Por mais tecnológica que seja a fazenda,
se ela não tiver pessoas movimentando as máquinas, aqui na indústria, as pessoas precisam estar lá dando os comandos nas partes da tecnologia, mas se não tiver pessoa, não funciona. Então, esse cuidado com as pessoas, entender que se você não cuidar de gente, né? Se você não cuidar, você não tem. E hoje em dia, daqui para frente, vai se tornar cada vez mais necessário entender de gente. Porque é aquela coisa, né? Nós estamos num momento de IA, num momento de automatização de muitos processos, num momento de digitalização, mas se não tiver pessoas para operar isso aí tudo, né? Tem uma frase, um ditado que é mais ou menos assim, né? Você negocia, você compra de pessoas, você vende para pessoas, seu cliente é pessoa, seu colaborador é pessoa. Então, não entender de pessoas é ser fadado a algo que não vai ser positivo no final das contas, né? Com certeza. E assim, na maioria das vezes, né? É dessa forma que funciona, contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Esse comportamento, ele faz parte da pessoa, a análise desse comportamento faz parte da atividade do líder, né? Daquela pessoa que está à frente, dela saber conduzir o seu colaborador de maneira adequada, desse líder saber entender o que o colaborador está passando. Não é só você olhar para aquela pessoa e ver nela números. Não, por trás daquele colaborador existe uma pessoa que também tem dificuldades na sua casa, que passa por problemas assim como eu, como você, também passam dificuldades inúmeras. Então, você olhar e saber entender, né? Olhar aquela pessoa por trás do que o corpo mostra. Muito bom. E, por falar em pessoas, né? Vamos passar um pouquinho para a parte de mão de obra. A Renata, apesar de estar lá no Pará fazendo esse trabalho, com toda certeza conhece a realidade do Brasil inteiro, né? Nesses eventos e tantos networks que imagino que você tenha. É um desafio, acho que generalizado hoje, a mão de obra no Brasil, né? Como Sim. que você enxerga isso? É um dos grandes gargalos do produtor rural e também das demais empresas, né? Cada vez mais nós temos menos pessoas preparadas para assumir diversas funções e trabalhar essas pessoas, que é o grande desafio do líder. Você encontrar a pessoa certa que vai atuar no local certo. Não é só você ter aquela pessoa, você precisa entender se aquela pessoa está adequada, ela tem o perfil adequado para assumir a responsabilidade que vai ocupar a vaga ou a posição que vai trabalhar, né? Então, mais uma vez, entender de gente vai ser o grande desafio e a grande necessidade dos profissionais que estão aí, tanto no campo quanto à frente de equipes, é o grande diferencial, né? Legal. Bom, para a gente, de repente, passar a régua nesse tema específico em gestão de pessoas, planejamento na propriedade rural, fazendo um resumo assim bem direto para o produtor, aquele que ainda não começou a se preocupar com isso, que ele está ouvindo ali falando, puxa vida, eu sei que eu preciso, mas por onde eu começo? Se fosse para dar uma dica de ouro, assim, por onde ele começa a se preocupar para estruturar tudo isso na parte de gestão? Ele precisa começar pelo básico, o simples. Sabe o feijão com arroz bem feito? Olhar os números, né? Então, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece onde você está, usando os recursos que você tem, fazendo o que você pode. Então, assim, pensar que nós falamos muito dos indicadores, você olhar essa necessidade de fazer ter o equilíbrio através dos números, fazer um controle dessas atividades que você executa. Controle em que sentido? Em consumo de diesel, em estoque, aquilo que entra, aquilo que sai, de ter uma boa análise financeira, principalmente não deixar fluxo de caixa para o último minuto do segundo tempo. Que é comum, hein? Muito comum. O fluxo de caixa tem que acompanhar diariamente. Fluxo, né? Como o próprio nome sugere. É um movimento. É diariamente. Então, não deixar para o último dia. O que você pode fazer antes. Quando você se antecipa, você tem muito mais visão e tem mais oportunidade de reverter aquilo que de repente não está dando certo. E é claro,
não esquecer de ter uma organização muito bem feita dentro da sua fazenda. Mas olha, aqui está a chave: planejamento. Planejamento. Na nossa vida, nós precisamos planejar o tempo todo, é que nós não damos conta de que nós estamos planejando. Na fazenda é a mesma coisa. Então, olhar para a atividade e pensar que tudo que você vai fazer precisa planejar. Não é simplesmente você achar, eu vou plantar tal variedade, tal variedade, tal variedade, mas onde? Onde eu vou plantar? Qual talhão? O que eu vou precisar? Quais os recursos que eu tenho que demandar para isso? Quantas pessoas eu preciso para iniciar o plantio? O que eu tenho que fazer antes de colocar a semente no campo? Então, o planejamento faz mais sentido quando a pessoa olha para ele e entende a importância. Para nós estarmos aqui hoje, tivemos um planejamento, não foi simplesmente nós chegarmos aqui... Liga a câmera e grava. Vamos aí, pronto e está tudo certo, não? Então, esse cuidado, essa visão que o produtor precisa ter no planejamento é que faz toda a diferença para ele, inclusive, começar a implantar a gestão dentro da propriedade. Muito bom, muito bom. Uma aula até aqui sobre gestão de propriedades rurais. Tenho certeza que deu para tirar vários insights já da nossa conversa. Antes da gente partir para o tema de liderança feminina no agronegócio, que a Renata também domina e muito, quero só fazer entre um termo e outro, entre um papo e outro. Nós estamos gravando esse podcast aqui na sede administrativa da Rovensa Next. E a Renata, acabamos planejando uma agenda para que pudesse encaixar essa vinda para cá. Ela esteve presente ontem na visita com outras pessoas, tanto aqui no escritório da Rovensa, mas também em laboratórios, na nossa indústria, que é aqui em Montemor, próximo à Hortolândia, que é onde nós estamos. Queria pegar a tua opinião, assim, de maneira bem informal. O que você achou de tudo isso? O que você viu nessa indústria e nessa visita que te chamou a atenção? Essas visitas são muito importantes para o produtor, né? E essa oportunidade que a Rovensa Next deu a todas as pessoas que estavam aqui presentes, isso é muito positivo, porque com isso nós podemos conhecer como é a estrutura da empresa, o que ela oferece, quais são os cuidados de produção, os objetivos, o negócio. É uma visão generalizada que a gente tem em poucos momentos, mas que traz muita informação para o produtor e que isso também, é claro, que interfere depois na tomada de decisão. Sim. Por tudo aquilo que a gente conhece, que a gente visualiza. E a parte tecnológica da empresa é algo assim surpreendente. O que mais me chamou a atenção foi que o nível de operação de vocês é baseado em uma indústria farmacêutica, então olha o cuidado. Acima do que é necessário. Acima do que é necessário, porque o Ministério da Agricultura é uma coisa, né? Tem as exigências que são necessárias para a produção, mas vocês estão muito além, trazendo isso como se estivesse lidando com produtos que vão ser consumidos pela parte humana. Vai muito além, né? Então, o nível tecnológico surpreendente. Que legal, ficamos muito contentes com esse feedback. E para você que quer entender mais sobre esse tema, o primeiro episódio do Campo e Prosa foi uma entrevista com o Rafael Leiria, que é o nosso diretor lá da parte industrial, e com o Cavalcante, que é o nosso head para o Brasil, e eles falam exatamente sobre isso, a importância e o modelo que a Rovensa Next adota na produção dos seus produtos. Vale muito a pena estar no nosso canal no YouTube, fique à vontade para acompanhar esse conteúdo. Bom, vamos girar. Se fosse aquele programa famoso de televisão, ia fazer o giro agora do tema. Vamos falar sobre participação feminina no agronegócio. Eu vejo que o agro, muitas das vezes, né, vou pegar o exemplo aqui da parte digital, que a gente vai falar daqui a pouco também, demora um pouquinho mais para acontecer as coisas. Às vezes já aconteceu, o digital estava rodando, e no agro foi um pouquinho depois que aconteceu. A participação feminina, no geral, nas profissões, eu vejo também que, no geral, já evoluiu demais. Como que está essa evolução dentro do agronegócio brasileiro? A presença feminina no campo, eu sempre digo que isso aí é um caminho que não tem volta mais. E que bom que não tem volta, porque o agro entendeu que a força da mulher e a participação da mulher dentro do campo traz muita inovação. E a mulher, ela é a aceleradora do desenvolvimento. Então, quando a mulher está dentro do campo, isso nós estamos falando dentro das propriedades, ela ao lado ali da família.
é só resultado positivo, eu não vejo resultado negativo. É claro que precisa ter muito envolvimento dentro da atividade, conhecer o que está fazendo, entender os processos e olhar para isso com muito profissionalismo, porque, mais uma vez, fazenda é empresa, então é importante separar o lado familiar do lado profissional, né? Isso aí em todos os negócios, não tem como juntar tudo e deixar que isso aconteça. Mas essa expressão feminina dentro do campo, não só dentro das propriedades ao lado do marido, do filho, mas também mulheres que vão no campo ali, RTVs, pesquisadoras, mulheres que fazem a diferença dentro da sua atividade e que vão agregar, somar. Né? A mulher ela não entra para competir com o homem dentro do campo. Isso é importante de Não entendermos, entra. né? Sim. E o homem precisa olhar com essa... ter um pouco mais de sensibilidade com esse olhar, que a mulher não está ali para ocupar o espaço dele. O espaço dele é dele. Quando nós falamos de produção dentro das fazendas, o homem ele ocupa muito mais o lado operacional e também na comercialização. Agora, o que fica no meio? Quantas atividades ficam no meio entre produção e comercialização que a mulher pode assumir e executar com muita cautela, profissionalismo, visão, estratégia e que vai auxiliar o homem, porque ele não tem braço, né? Só tem 2 braços. Ele não é que nem o polvo, um monte de braço para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E é né? inegável, Então, né? Algumas funções assim são tão desenhadas para, especialmente a parte de organização. É impressionante quanto, no geral, a mulher é muito mais organizada do que nós. Eu sou suspeito a dizer, o meu time hoje na Rovensa Next tem 4 pessoas. São 4 mulheres, é um time assim espetacular. Camila, Janaína, Thaís, Thalita, aliás, um abraço para elas, nos ajudaram nisso aqui tudo também a preparar esse conteúdo. E também na Rovensa Next eu vejo hoje RTVs, mulheres, eu vejo hoje gerentes de departamentos, Raptors, que é um cargo que fica no campo gerando demanda o tempo todo, um trabalho extremamente importante, suporte ao mercado, time técnico, time dietas, em todos esses times tem mulheres de destaque. Imagino também, você é mentora de outras pessoas, imagino que também tem mulheres ali. Qual que é o recado que você passa para elas, especialmente aquelas que estão entrando no mercado, estão começando, que elas têm que ter em mente para poder realmente ingressar nesse mercado, que de certa forma é simples e ao mesmo tempo complexo, como o agronegócio? nas minhas mentorias, o que eu levo para as mulheres é uma visão sobre autoconhecimento. Que a mulher precisa entender, primeiramente, né? Ela entender que ela é capaz, sim. E eu sou exemplo disso. Eu sou secretária executiva trilingue de formação. Fui para o campo, fui para o agro, sem ter informação e conhecimento nenhum. Mas o que me motivou a estar lá dentro? A vontade. A vontade de tornar a nossa propriedade um modelo de gestão, muito embora naquela época não se falava tanto em gestão, não se falava nem dentro das universidades, quanto mais no campo. Mas isso é o que faz a diferença. É o querer, é o desejar. E se ela quer estar lá dentro, ela consegue. Não só querer estar dentro da fazenda, mas também nessas inúmeras atividades que você demonstrou aqui pra gente e que fazem total diferença dentro do campo. Então, buscar sempre conhecimento, informação, capacitação, porque é isso que vai fazer a mulher estar lá dentro, se sentir confiante de que ela é capaz sim de fazer e tornar o negócio rentável, próspero e cada vez mais ela, né, executando as atividades de maneira muito leve, sem aquele peso de que mulher precisa provar o tempo todo que ela é capaz. Sim, e esse é um tema que está tão em alta que tem muitos eventos acontecendo, né? E vejo você sempre participando, compartilhando essas participações nos eventos. Queria que você contasse para a gente, assim, desses eventos, alguns que de repente você tenha participado recentemente, os destaques deles, e por que não, talvez até alguns eventos que virão pela frente que a turma pode acompanhar. Recentemente eu participei de um evento no Rio de Janeiro, que foi o primeiro encontro de mulheres do agro e empreendedoras. Ah, sim, foi um encontro de mulheres no Rio de Janeiro, mas foi no Rio de Janeiro. E isso foi muito especial porque nós estamos levando
a voz feminina dentro do agronegócio e também estamos comunicando a importância do agro, do nosso setor, para o mundo. É uma abertura, é um palco onde esses debates acontecem, foi o primeiro encontro. Os próximos que virão, com certeza, vão trazer temáticas aí de discussões muito significativas para o setor. E esses envolvimentos que a mulher cada vez mais tem dentro desses eventos é que faz a grande diferença no campo. Por quê? As mulheres, elas estão juntas, elas buscam cada vez mais levar o nome do agronegócio, que é a grande locomotiva do nosso país, mas não é só uma mulher, são várias, muitas mulheres, grupos, né? São grupos de mulheres e esse conhecimento que elas adquirem nesses eventos, elas levam para dentro da propriedade e converte isso em resultado. Então, agora, em outubro, os dias 22 e 23 de outubro, nós teremos a 10ª edição do maior congresso de mulheres do agro da América Latina. E aonde? Em São Paulo. Vai acontecer aqui em São Paulo. Então, é um momento de muita conexão, networking, palestras, conhecimento, informação, troca, muito significativo para a mulher. Homem também pode participar. É aberto? Sim. Olha que bacana. Aí, os homens também podem participar. As mulheres não participam dos momentos de palestras, enfim, do que pode acontecer dentro do campo ali. A mulher está junto. Então, os homens também são convidados. E eu acho bacana isso, porque quebra aquele preconceito que existe desses momentos com as mulheres. Acho que é muito isso, né? Muitas vezes, quando se fala nesse tema, parece que está falando sobre separação. E não, é o contrário. A ideia é falar sobre união, sobre como que os dois perfis podem trabalhar juntos e se potencializar um ao outro. Isso é fantástico. Não à toa tem tanto evento e tanta informação recente sobre esse tema. Isso mesmo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre parte digital no agronegócio? Porque esse é um tema também que está muito em alta, não à toa. Estamos aqui com toda essa estrutura. A galera não está vendo, mas tem toda uma estrutura aqui do pessoal da Confraria Audiovisual por trás da nossa gravação. E isso traz para a gente no dia a dia algo muito importante que a Renata falou lá no começo, que são informações. Antigamente, quanto tempo se demorava para chegar uma informação até a cidade, quem dirá, até o campo. Hoje em dia, todo produtor está na mão com o telefone, né? E isso nas fazendas, né, aí você vai poder dizer com propriedade, tem impactado demais. Como que tem sido esse novo tempo, vamos dizer assim, nas propriedades rurais para o dia a dia das fazendas? Com certeza, né? Quando nós falamos de tecnologia, nós precisamos entender que a tecnologia, ela aproxima. E ela é uma ferramenta, sim, para agregar resultado. Não só no campo, né? Através dela, nós compartilhamos conhecimento, nós fazemos muita troca. Quando nós vamos para as máquinas, elas aumentam o rendimento, aumentam a produtividade, porque não é só em máquina, né? Os materiais, a genética. No próprio produto, né? Tecnologia. Sim. Empregada. A biotecnologia, então é muita coisa envolvida num tema que muitas vezes as pessoas pensam que é só lá, computador, celular, não, tem uma grandiosidade por trás disso e que é muito positivo, sim. Eu penso que a tecnologia é que vai trazer o aumento de produtividade para dentro das fazendas, porque nós vamos ter que produzir no mesmo espaço, mas vamos ter que encontrar maneiras, ferramentas, e essas ferramentas são através da tecnologia para aumentar a produtividade, né? Produzir mais no mesmo espaço, isso, né? Aí. Tecnologia aliadíssima. A gente fala muito sobre isso aqui na Rovensa Next, como é possível trabalhar sustentabilidade e produtividade lado a lado. É um caminho sem volta, assim como você disse, das mulheres do agronegócio. Isso é muito legal. Redes sociais. Aqui acho que é um tema que a gente usa muito e com certeza quem está nos acompanhando também. Mudou muito, né? Ultimamente o agronegócio tem tido muito mais informação do que tinha há pouquíssimo tempo atrás. Isso é muito importante a gente olhar que a tecnologia é grande responsável por isso. Sim. Para levar para as outras pessoas a informação real. É claro que nós temos a parte negativa,
e que muitas vezes, se a pessoa não tem o conhecimento, a informação de como realmente acontece, ela acaba sendo enganada. Manipulada. Manipulada, essa palavra. De fato. Sendo manipulada por informações que não são reais. Sim. Não demonstra aquilo que realmente o produtor rural faz, como ele trabalha, quais são as boas práticas que são implantadas dentro das propriedades. Hoje nós falamos muito de ESG. Muitas vezes o produtor ele já aplica na sua atividade muitos dos pilares do ESG e nem sabe. Então ele é sim um produtor sustentável e a tecnologia vem para trazer para aquela pessoa que está lá do outro lado o que é real, né? Para levar isso daí com veracidade para as outras pessoas. E quando você fala bastante sobre gestão de propriedades, fala sobre a questão feminina no campo e publica isso nas redes sociais, como é que é o feedback? Imagino que você receba muita mensagem de feedback da turma falando o quanto esse conteúdo impacta eles, né? Quando a gente fala de informações assim, de que é mais para desmistificar, isso gera uma certa polêmica. Mas é muito bom, porque principalmente o produtor, quem está envolvido com o agronegócio, vocês como empresa, nós temos essa obrigação de levar a informação correta. Então, quando é mais para desmistificar, traz assim um certo impacto polêmico. Mas quando a gente fala de gestão, eu percebo que o quanto as pessoas elas têm necessidade desse aprendizado, desse conhecimento, e que isso gera, sim, né, também um impacto, mas é positivo dentro das fazendas. E cada vez mais, nós que estamos do lado de cá, nós precisamos, sim, gerar conteúdo, levar informação. Esse é meu objetivo com as redes sociais. Levar a informação correta para as outras pessoas, comunicar o que o produtor faz, com muita responsabilidade, e também levar a informação através de conteúdos de gestão, de liderança, de autoconhecimento, porque isso, quando a gente fala de gestão, liderança, autoconhecimento, não é só para o agro. Sim. Né? Então, um público aí gigante que pode extrair desses conteúdos o que ele achar necessário, né? E esse é um baita gancho para o nosso próximo e último tema, que é realmente essa comunicação do agro para fora da bolha, como a gente costuma dizer no meio digital, né? A gente sabe que no meio do agronegócio, as pessoas que lidam, que trabalham, são impactadas diretamente, porque indiretamente todos somos, mas quem é impactado diretamente pelo agro entende a importância que tem o agronegócio, entende a responsabilidade ambiental que tem a grande maioria dos produtores rurais, mas muito quem está fora da bolha não tem essa visão. Justamente por aquilo que a Renata disse, de muitas vezes as pessoas serem manipuladas por conteúdos que têm viés político e tem tantas outras coisas para o meio. Então, eu vejo hoje assim, como tão importante é que as empresas, como a Rovesa Next está fazendo, mas também as outras empresas, como os influenciadores digitais, como os mentores, palestrantes, como é importante que essas pessoas realmente produzam conteúdo para mostrar para quem é de fora do agro quanto o agro é importante, né? Como eles mata a fome das pessoas. Isso aí. Mata a fome, gera emprego, riqueza para o país. Isso é transformador. E sabe, Lucas, eu tenho um sonho de que as pessoas, não só aquelas que nós, né, que estamos envolvidos com o setor, mas que as outras pessoas, elas reconheçam o valor e a grandiosidade do agronegócio. Porque não é só o trabalho, a geração de renda, de emprego, de riqueza que está por trás disso. Nós fornecemos alimento para o mundo. E as produções grandes, as produções locais, a roupa que nós usamos, o algodão, a borracha, o sapato, aqui nesse evento, nesse momento que nós estamos aqui, quanto não tem de agro escondido e que nós nem observamos. Então, tudo tem agro. O agro está em tudo, né? Então, o agro é pop, o agro é chique, mas o agro está presente em tudo. E querendo ou não, muita gente acha que isso é bobagem, que não, porque isso, porque aquilo. Mas nós dependemos do agro. Totalmente. Totalmente. Até eu fiz uma publicação recente, até dentro dos hospitais. Eu vi. Muito legal. Dentro dos hospitais nós temos ali a presença massiva do agronegócio. Em tudo.
É impressionante. De fato, esse é um tema que nós, enquanto Rovesa Next, também queremos abordar muito. Tá para sair uma campanha que eu não vou dar spoiler aqui, porque ainda vai ser lançada, mas é uma campanha muito interessante, uma campanha do nosso Global, que vai falar sobre agricultura, sobre biosoluções, que é o que a Rovesa Next se propõe a fazer. Produtividade com sustentabilidade. Fique ligado que em breve sai essa nova campanha. Para a gente passar a régua no nosso episódio, que até aqui já foi riquíssimo, vamos fazer um bate-bola, perguntinhas rápidas? Pode ser? Opa, então vamos lá. A primeira, o principal hábito de gestão que você recomenda a todo produtor? Planejamento. Uma inspiração no agronegócio? Soninha Bonato. E um sonho que você ainda quer realizar no agro? Comunicar com autenticidade e veracidade. Essa foi Renata Selatini no programa de hoje no Campo e Prosa. Renata, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que, assim como eu também estou encantado, as pessoas que acompanharam esse episódio, valeu a pena cada momento assistido. Obrigadão demais pela participação. Lucas, eu que agradeço. Essa oportunidade de estar aqui, de levar um pouco mais de inspiração para outras mulheres, para que elas também acreditem na sua capacidade, no seu potencial, muitas vezes adormecido, mas se eu estou aqui é porque todo mundo consegue fazer. Vocês, mulheres que estão aí, vocês também conseguem. Basta querer, ter um sonho, ter um desejo e trabalhar para isso, porque nós somos movidos, nós, né, ser humano, o que nos movimenta é o trabalho. Um trabalho sério, um trabalho que possa gerar bons frutos e que a gente possa deixar também legado. Agradeço muito a Rovesa Next por esse momento e nos encontramos aí nas redes sociais. Com certeza. Também deixa eu deixar um agradecimento registrado aqui para o meu amigo Jones, o RTV lá do Pará, que atende a Renata e que fez o meio de campo para a gente trazer esse episódio para o ar, a todo o time de marketing pelo trabalho, a galera aqui da produção por esse episódio, por toda a estrutura, enfim. Esse foi mais um Campo e Prosa Podcast, conteúdo do campo para o campo, e com toda certeza nos encontraremos numa próxima edição, numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!